A moralidade não pode ser uma questão de conveniência, nem depender de interesses momentâneos. Se fazemos o bem apenas quando isso nos favorece, ainda estamos agindo corretamente? Imagine um homem que ajuda os necessitados apenas quando há espectadores por perto. Ou um comerciante que é honesto só para manter a boa reputação. Suas ações parecem nobres, mas têm algum valor moral real? Se a bondade depende da presença de testemunhas ou da possibilidade de obter algo em troca, ela ainda é bondade? A verdadeira moralidade não pode vir de fora. Não pode depender de regras impostas por outros, de recompensas ou punições. Um juiz que condena um criminoso apenas para evitar pressão da opinião pública não age com justiça, mas com medo. Um funcionário que segue regras apenas porque teme ser demitido não é moral, apenas cauteloso. Se a honestidade desaparece quando ninguém está olhando, ela realmente existiu? O dever, ao contrário, não se baseia no que é fácil, confortável ou vantajoso. Ele exige que hajamos segundo princípios que possam valer para todos. Age apenas segundo aquela máxima que possas querer que se torne uma lei universal. Se eu minto para conseguir o que quero, estaria disposto a viver em um mundo onde todos mentem quando lhes convém? Se engano alguém por benefício próprio, aceitaria ser enganado da mesma forma? Se cada um agisse como eu ajo, o mundo seria melhor ou pior. Mas quantos realmente vivem assim? Quantos escolhem o que é certo mesmo quando não há ganho algum? Pense em alguém que encontra uma carteira cheia de dinheiro na rua. Devolveria porque é o certo ou porque teme ser flagrado por uma câmera? E se não houvesse consequências, ainda devolveria? Ou imagine um político que faz promessas apenas para conquistar votos e, ao assumir o poder, as esquece completamente. Sua palavra tem valor, e se todos os políticos fizessem o mesmo? A inclinação nos puxa para o caminho mais fácil. O dever nos leva a enfrentar dificuldades. Agir moralmente não é sempre confortável, mas é o que nos torna humanos. Um médico que se recusa a aceitar dinheiro para atender primeiro um paciente rico, sabendo que outro precisa mais, não está apenas fazendo o seu trabalho, está respeitando um princípio. Um advogado que escolhe defender a justiça, mesmo quando isso pode prejudicar sua carreira, não age por interesse, mas por dever. Mas e quando o dever entra em conflito com os sentimentos? E se um homem vê seu amigo cometer um crime, ele deve denunciá-lo porque isso é o correto ou protegê-lo porque sente lealdade? O coração diz uma coisa, a razão diz outra. O que fazer? Se a amizade justificasse ocultar crimes, então qualquer erro poderia ser acobertado por um laço pessoal. Se todos seguissem esse princípio, a justiça deixaria de existir. A moralidade exige que coloquemos a razão acima dos impulsos, o dever acima do desejo. Isso não significa viver sem emoções, mas sim não ser escravo delas. Significa agir corretamente, mesmo quando não há garantias de recompensa. Um soldado que se recusa a cometer um ato cruel, sabendo que isso pode custar sua vida, é mais livre do que aquele que obedece ordens cegamente. Um cidadão que denuncia a corrupção, mesmo sabendo que pode ser perseguido, age com verdadeira coragem moral. E, no entanto, muitos preferem justificar suas falhas, dizendo que não tinham escolha. Quantas vezes ouvimos, eu só fiz isso porque todo mundo faz? Ou, se eu não trapacear, alguém vai trapacear no meu lugar? Mas o que aconteceria se todos pensassem assim? O mundo afundaria em caos e desconfiança. A ética não pode ser apenas um reflexo da sociedade, porque a sociedade também erra. A razão nos ensina
que o dever existe independentemente do que sentimos ou queremos. Ele não precisa de justificativas além de si mesmo. Se faço algo porque é certo, e não porque me convém, estou exercendo minha verdadeira liberdade. Porque liberdade não é seguir cada desejo que temos, mas sim agir conforme aquilo que sabemos ser correto. Podemos ser fracos, podemos falhar, mas não estamos condenados à fraqueza. Cada vez que escolhemos o caminho do dever, mesmo quando ele é difícil, estamos reafirmando nossa dignidade. O caminho do dever pode ser árduo, mas é o único que nos torna verdadeiramente humanos.